Olha só, 1h com mais 59 minutos, ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Nós vamos exibir agora a entrevista que falamos, exclusiva com o governador do estado, Romeu Zema. Foi um bate-papo. Confesso para vocês que eu relembrei até a época que eu apresentava o programa Rolê com Cara. Comecei fazendo algumas perguntas que fogem do cotidiano de quem vai entrevistar um governador. Porque quem vai entrevistar um governador vai com uma pauta para perguntar isso. Eu entrei nos outros assuntos que o governador ficou tranquilo e falou de muita coisa. A reportagem. Primeiro, agradecer ao senhor por receber a gente aqui na cidade administrativa, né? Confesso que é a minha primeira entrevista nesse formato para o jornalismo, porque já são 23 anos de Rádio Itatiaia, mas sempre entrevistando as pessoas que vivem o mundo da bola. Mas ainda não tínhamos feito uma entrevista nesse formato com um governador de estado, por exemplo. Então, primeiro, obrigado por receber a gente aqui na cidade administrativa. O prazer é todo nosso. Seja bem-vindo, aguardamos você aqui mais vezes. Governador, como é que é o senhor em casa? O senhor mudou de casa, né? Mudei. O senhor não quis ficar no palácio, né? Não. Eu sou, acho que nas últimas décadas, o primeiro governador que aluga e vai morar numa casa. Como eu sou do interior, eu tive de fazer isso. E moro aqui perto, no bairro Bandeirantes, fica a 15, 20 minutos de carro. Na região da Pampulha? Na região da Pampulha. O que faz com que o meu transporte fique muito mais fácil do que se eu estivesse lá no Palácio da Liberdade. Lembrando que o antigo governador usava um helicóptero meio que como carro, né? Eu fico um mês sem andar de helicóptero, uso só quando é extremamente necessário e a serviço. Por que você escolheu o bairro Bandeirantes, a região da Pampulha? Pela proximidade, e vale lembrar que eu iria olhar alguma coisa aqui no sentido para o aeroporto de Confins. Mas tem uma lei, aliás, está na Constituição Mineira, que obriga o governador a morar no município de Belo Horizonte. Na minha opinião, até essa lei deveria mudar, né? Deveria ser na grande BH, na região metropolitana. O senhor é governador de Minas. Então, exato, sou governador de Minas e não prefeito de Belo Horizonte. E a região de Confins está muito mais próxima da cidade administrativa do que o bairro Bandeirantes. Mas essa é uma das leis, e são muitas, né, que ficam velhas e infelizmente continuam em vigor. A gente encontrou em algumas oportunidades, antes do senhor ser eleito e depois também quando foi eleito, eu sempre percebi no senhor uma pessoa muito simples, né? Para as pessoas que estão em casa, o governador de Minas é do frango com quiabo ou é do filé com champignon? Não, eu sou do frango com quiabo mesmo. Eu passei boa parte da minha vida andando no interior de Minas, nas cidades muito pequenas, que foi aonde a minha empresa aprendeu a atuar. Então, conheço todo o noroeste de Minas, nordeste, norte de Minas, e sempre almoçando ao lado de caminhoneiros, na estrada mesmo, ou na cidade, em restaurantes simples. O que você tem de sofisticado numa cidade como Berilo, ali no Vale do Jequitinhonha? Nem que Berilo. Você queira, você não vai encontrar nada que seja sofisticado, porque é uma cidade pequena, uma cidade que não tem nada de luxo, então você se adapta a esse meio e eu me adaptei bem. Sou um mineiro do interior acostumado a andar nessas cidades pequenas, nos grotões, como se fala por aí. E o Romeu Zema, o governador, já se adaptou a ser governador do estado? Como é que foi trocar isso tudo? Já, eu venho de um histórico de gestão e acaba que gestão é lidar com pessoas, é montar time, é montar equipes, é deixá-los informados, comunicar bem o que está acontecendo, definir metas. Então, de certa maneira, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz na minha vida profissional, no setor privado, que é estar trabalhando com pessoas. Eu falo que gestão é fazer as coisas acontecerem através dos outros, é motivar os outros, é dar meta. Então, nesse ponto, não mudou muito, não. Só que agora eu tenho um exército muito maior. Antes eram 5.000 pessoas, agora são 500.000. Multiplicou aí por 100 o número do exército. Nestas 500.000 pessoas, como é que é saber que essas pessoas ficam dependendo da sua fala, como agora, por exemplo, para saber do salário dela, quando que vai receber, quando que não vai receber? Como é que é trabalhar com isso?
É muita responsabilidade e eu tenho ficado ultimamente, depois que nós tivemos a pandemia, então nós estamos falando aí que já estamos indo para 45 dias, realmente muito apreensivo porque a arrecadação do Estado caiu muito e o Estado tem de continuar pagando a mesma folha de pagamento. Muitas empresas podem fazer cortes. O Estado, onde a grande maioria das pessoas são concursadas, não existe nenhuma forma de ajuste. E, infelizmente, neste mês de abril, nós já tivemos um atraso no pagamento do salário do funcionalismo e isso vai se acentuar no mês de maio, infelizmente, porque a nossa arrecadação caiu e o Estado não tem como recorrer a linhas de crédito, o Estado não tem como fazer uso de uma receita adicional. Mas estamos aqui trabalhando dia e noite para que essa questão tão grave que afeta tanto o funcionalismo seja amenizada ao máximo. O Estado ele pode ser ajudado, nesse caso, pelo governo federal, né? Sim. Como que está a ajuda do governo federal para o Estado de Minas Gerais? O governo federal, por coincidência, está definindo uma ajuda nesse momento para os estados. A informação preliminar que eu tenho é que o estado de Minas vai receber alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais a serem pagos em 4 pagamentos de 750 milhões. É um valor que, sem dúvida, ajuda muito, mas é um valor muito abaixo dos 7,5 bilhões que nós estaremos perdendo de arrecadação. Nós já fechamos o mês de abril, só no mês de abril nós perdemos quase que 1 bilhão e 100 milhões de reais e a previsão para esse mês de maio é que nós venhamos a perder na arrecadação mais de 2 bilhões. E estamos recebendo uma parte pequena da perda, mas não deixa de ajudar. Infelizmente, não vai resolver tudo. O governador, aproveitando que estamos falando de governo federal, quando daquela carta que a maioria dos governadores assinaram, que o senhor não assinou, a gente sente que há uma polarização, ou você é a favor, ou você é contra, e tentaram politizar aquela carta, ou o senhor era contra ou era a favor no caso ao presidente Bolsonaro. O senhor também sentiu que tentaram politizar aquela carta e não resolvia o problema do Estado de Minas Gerais? O senhor tinha que falar ali pelo Estado de Minas Gerais e não pelo problema do país? Sim, tem havido, infelizmente, muito isso que você está citando agora, essa politização. Se o presidente deu uma declaração inadequada, uma declaração que não foi feliz, eu estou aqui trabalhando. Eu não vejo que eu tenho de ir na rádio, aqui na TV e ficar apontando o dedo para o presidente. Todos nós erramos em algum momento, mas eu tenho certeza que o presidente está tentando fazer o que está ao alcance dele, que ele é uma pessoa bem intencionada. Agora, defeitos todos nós temos. E alguns governadores têm se aproveitado dessas questões como palanque, como você mencionou. Mas parece que isso já chegou num limite também e não vai ter mais não, pelo que eu percebo. Por falar em limite, governador, o Brasil ele vem registrando os maiores números de mortes por Covid-19 nos últimos dias. Foi dado um alerta para o nosso país. Como é que está para o estado de Minas Gerais? O estado de Minas, dentro desse contexto da pandemia, está indo, como que eu diria, melhor do que a grande maioria dos estados. Hoje nós temos apenas 4 estados que têm uma população somada muito menor do que Minas Gerais, que é Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás. Somente esses 4 estados estão tendo uma taxa de óbito menor do que a nossa aqui em Minas Gerais. Eu posso dizer que o mineiro tem muito a ver com isso. O mineiro é cauteloso, é criterioso, é um povo que adere com mais facilidade às regras e tudo isso tem contribuído muito para que as nossas taxas aqui estejam muito inferiores às do Brasil, à da grande maioria dos estados. E além disso, nós fomos aqui eficientes em adotarmos essas medidas de isolamento
com mais antecedência do que os outros estados também. Entramos com essa medida antes de quase todos os demais estados e isso, com toda certeza, ajudou a precaver. E agora nós já estamos preocupados com o passo seguinte. Eu falo que a pandemia não vai ser combatida só com isolamento. Isolamento realmente é uma arma e tanto, mas nós temos de lembrar que nós não podemos estrangular a economia e já estamos soltando protocolos para que aqueles prefeitos que já fizeram a reativação de alguma atividade econômica façam isso com a maior segurança possível. Por falar nesse isolamento, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo, deu uma entrevista falando que o pico deve acontecer agora no dia 6 de junho, né? Esse pico que era em março, passou para abril, que passou para maio, que pode vir em junho, a gente está empurrando o que pode vir para, de alguma forma, arrasar com o povo daqui? Eu te diria que essa questão do pico, ele é uma mera questão matemática estatística. Todos os países tentaram empurrar o máximo pico, porque quanto mais você empurra ele para frente, menor ele fica. E significa o quê? Que menos sobrecarregado o sistema de saúde vai ficar. Mas ele pode ser uma faca de dois gumes, porque à medida que você empurra o pico para frente, tem pessoas, as quais eu respeito, mas discordo, que falam que você tem de manter o isolamento. E se você empurrar o pico um ano, nós vamos ficar sem produzir um ano. Então, é contra isso que nós temos de saber dosar e é o que nós estamos fazendo agora. E com relação a isso, eu tenho contado muito com a sabedoria dos prefeitos. Muitos prefeitos têm sido sábios. A cidade de muitos não teve um óbito, não teve um caso suspeito, e o prefeito falou, eu não vou adotar o isolamento aqui porque não faz sentido. E, tomando as devidas precauções, é o que nós estamos vendo, uma reativação da economia em Minas, mas sem que o número de casos suba. Em cima dessa matemática, o pico vindo, por exemplo, no dia 6 de junho, como disse o secretário de Saúde, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, já deu entrevista falando que no dia 25 o comércio na capital deve reabrir. Se fizermos os cálculos, e aí é meio que matemático também, as pessoas vão para as ruas no dia 25, até o dia 28, muitos já estarão contaminados, não tem como fugir disso. É inevitável que esse pico venha na primeira quinzena de junho. Essa é a matemática que vocês fazem também ou não? Não, a matemática que nós fazemos é considerando o número do passado. Isso que você falou procede porque com a reativação da economia, pode acontecer e é o que nós não queremos, que o número de casos aumente. E eu quero lembrar o seguinte, os óbitos que nós temos tido em Minas Gerais, que infelizmente ultrapassaram 90, e eu lamento muito, foram óbitos não por falta de atendimento, porque as pessoas foram atendidas, foram óbitos porque as pessoas estavam realmente vulneráveis ao vírus. Então, o grave é quando acontece o que nós estamos assistindo em outras cidades do Brasil, em algumas capitais, quando as pessoas adoecem e não tem como recorrer. Em Minas Gerais, hoje, apenas 5% dos leitos de UTIs estão sendo ocupados por portadores do coronavírus. É justamente essa, governador, a pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque a gente assiste as imagens no mundo afora e agora já está no Brasil também, no norte do Brasil, no nordeste brasileiro, de corpos sendo retirados de hospitais porque não tem espaço para todo mundo. Nós corremos esse risco no estado de Minas Gerais? Predizer o futuro é muito difícil. Nós estamos tomando todas as medidas para que essa tragédia humana não aconteça em Minas. Mas eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque amanhã nós podemos ter um crescimento vertiginoso, o vírus ainda não é conhecido, mas eu posso dizer que hoje o nosso colchão de segurança é muito grande. Se nós continuarmos como nós temos comportado nas 2, 3 últimas semanas, isso com certeza não vai acontecer. E lembrando ainda que nós ampliamos esse colchão de segurança com o hospital de campanha, que são mais 800 leitos, e com a aquisição de mais de 1.000
respiradores que estarão chegando esse mês e nos próximos meses. Então, eu posso afirmar que Minas Gerais está se preparando para o pior. Mas como nós estamos lidando com um inimigo invisível, desconhecido, para mim seria muita pretensão falar que é risco zero. Temos um risco sim, mas na minha opinião muito pequeno. Volta às aulas, governador. As crianças que pertencem à estrutura do governo do Estado. O que vocês pensam? Como que vocês analisam essa situação? Algumas atividades, como eventos sociais, festas, eventos esportivos e escolas, com toda certeza deverão ser as últimas atividades a voltarem a funcionar. Por quê? Porque elas envolvem a aglomeração de muitas pessoas. O que nós estamos fazendo, e na próxima semana estará sendo disponibilizado, é um ensino à distância para as crianças de Minas. Eu reconheço que o ensino presencial tem vantagens com relação à distância, principalmente quando envolve crianças, e nós vamos estar tentando fazer com que essa retomada das aulas presenciais seja o quanto antes, mas sem que estejamos colocando as vidas em risco. Neste momento, infelizmente, é impossível em falar, mas estamos estruturando para que as crianças sejam o mínimo prejudicadas, mas vão ser. O ensino à distância para crianças de 7, de 8 anos não é o mais recomendável, eu reconheço. A gente sabe que tem muita gente que assiste o programa que está pensando agora, Álvaro, vocês mostram todos os dias aí crimes, violência, mostra também números da polícia. Pergunta ao governador como que está a segurança pública no estado de Minas Gerais, no seu mandato. O que o senhor pode falar para essas pessoas? Com relação a crimes, Minas Gerais teve um grande avanço no ano de 2019. Nós tivemos melhoria em todos os índices de segurança se comparado com 2018. E nesse primeiro trimestre de 2020, nós também tivemos avanços expressivos, exceto com relação a homicídio, que infelizmente subiu 5,7%, e também sequestro e cárcere privado, que subiu 6,7%. Nos demais itens, inclusive o estupro consumado, tentado, etc., nós tivemos quedas superiores a 30%. E o mesmo podemos dizer aqui de roubos, a mesma coisa. Eu posso afirmar que hoje Minas é um estado muito mais seguro para se morar, para se viver, do que era há 2 anos ou há 5 anos atrás. Márcio Lobato está com a gente lá todos os dias no programa. Márcio Lobato foi delegado de polícia durante muito tempo, aposentou em dezembro, né, Lobato? Final de 2018. Final de 2018. E a gente fala muito sobre segurança pública no programa. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o governador. Governador, prazer enorme estar aqui com o senhor, que tem se mostrado sensível, né, às questões da própria segurança pública. O senhor teve a sensibilidade de enviar um projeto recentemente à Assembleia, visando a recomposição dos salários dos servidores, que não foi visto por anos no governo anterior. E eu queria que o senhor dissesse, né, com a sua experiência de vida, iniciativa privada, o quão difícil foi se adaptar à coisa pública como o senhor está vivendo hoje, e o que o senhor trouxe e o que levou a conseguir esses índices de melhoria na segurança pública do Estado de Minas Gerais, que é notável, né, para nós que não sou mineiro, mas vivo há tantos anos, mais de 30 aqui, então é notável essa sensação subjetiva de segurança. E digo mais, por ter participado, inclusive, das administrações superiores da Polícia Civil, eu sei que os números de policiais talvez sejam hoje menores até do que quando eu me aposentei. Então, o senhor tem conseguido fazer mais com menos. Qual é o segredo de tudo isso? Bom, Márcio, você está totalmente certo. Nós temos feito mais com menos, porque todos os dias nós temos militares e policiais civis e pessoal do sistema carcerário se aposentando. Então, sempre está diminuindo porque nós não temos reposto esse pessoal. Tivemos apenas um concurso antigo que o pessoal foi chamado agora. Mas o que nós temos feito, eu diria, é uma gestão mais eficiente, com metas para todas as unidades de forma geral isso. E vale lembrar também que uma coisa que eu fiz questão de fazer na Polícia Civil, principalmente, que sempre foi uma instituição
respeitada, mas vítima de interferências e pressões externas, políticas. Muitas vezes alguém que conduzia uma investigação, que fazia um trabalho, podia estar incomodando determinados poderosos daquela região e era removido, era colocado em algum lugar. E eu, quando assumi, eu falei, eu quero a Polícia Civil blindada. E as instituições têm de ser blindadas. A Polícia Militar sempre se preservou mais e a Polícia Civil sempre foi um pouco mais afetada nessa questão. Eu diria que isso tem a ver com a melhoria e, além da gestão, nós temos feito muito uso de informações que já existiam, de recursos digitais que já existiam, e nós sabemos que precisamos ter as pessoas fazendo a função finalística e não funções burocráticas. E o Estado, isso não é só na polícia, isso é geral, tanto na saúde, na Secretaria da Fazenda, na segurança também, muita gente quer trabalhar no escritório e não atendendo o público. E desde que eu cheguei, eu deixei claro para os meus secretários e para o comandante, para o delegado que hoje conduz o seguinte: nós temos de enxugar a administração e colocar as pessoas para atender o mineiro. Quem paga imposto quer ser bem atendido e não que fique gente dentro de escritório fazendo trabalho burocrático. Então, podemos ter perdido pessoas, mas os que ficaram estão mais produtivos e mais bem utilizados hoje. Eu sempre disse isso, que um dos grandes problemas da polícia era realmente a falta de pessoal, mas um problema maior era a falta de gestão do pessoal que havia, e o senhor responde nessa linha. E eu aproveito e emendo com uma outra pergunta. Um dos assuntos que tomou conta do Brasil ultimamente foi uma suposta ingerência na Polícia Federal por governo do presidente da República, que culminou com a saída do ministro Moro. E existe uma falada independência, né? Dá uma independência para a Polícia Federal e, de resto, a todas as polícias judiciárias, que é o que o senhor disse aqui que tem feito na sua gestão. E Minas Gerais sempre foi de vanguarda em tudo no Brasil, né? Nós somos um exemplo para o Brasil em termos de tudo, até da nossa própria independência. Eu perguntaria ao senhor se não seria um bom momento, se o senhor já pensou em fazer na Polícia Civil, o exemplo que tem nas outras instituições, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, de fazer a lista tríplice e aí o governador escolher, que aliás foi cogitado logo que o senhor foi eleito, um dos assuntos que se cogitou, eu já tinha até me afastado, já estava aposentado, né? Mas que era aí essa questão de uma lista tríplice. O senhor já pensou nisso aqui para a Polícia Civil de Minas? Já. Eu vejo que tem de haver realmente essa meritocracia interna, aqueles que são de carreira, que têm serviços relevantes prestados, que sejam os escolhidos e não protegido de um poderoso. Então, eu sou totalmente favorável a termos um sistema que vai nessa linha, sim. Concordo totalmente. E uma última pergunta, governador. Qual a mensagem que o senhor daria? Nós temos uma massa enorme de policiais militares, civis, policiais penais, bombeiros que acompanham o nosso programa, que é realmente um programa policial, e todos são gratos, porque o senhor foi sensível, como eu disse aqui, à situação dos policiais e no decorrer do trâmite do projeto que o senhor encaminhou, aconteceu uma série de coisas, mas qual a mensagem que o senhor dá para essa gente que continua na linha de frente trabalhando, a exemplo da saúde, evidentemente, mas que continua trabalhando, com a mensagem que o senhor aproveita para dar aqui pelo nosso programa para o pessoal da segurança pública? Bom, eu queria deixar aqui o meu recado para o pessoal da segurança pública, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do sistema carcerário, que neste momento de pandemia, mais do que nunca, vocês todos e o pessoal da saúde fazem uma diferença gigantesca. E que, infelizmente, nesse momento, é um momento em que o Estado mais está enfrentando dificuldades. Que essa questão dos pagamentos salariais que tem acontecido e que eu sei que afeta a vida de todos, né, algum atraso, é algo com o qual eu venho tentado aqui diariamente viabilizar, mas assumir um Estado quebrado.
E alguém fala, você já está aí há 1 ano e 4 meses, já deu tempo de consertar. Mas a situação de Minas é igual alguém que ganha R$2.000 por mês e tem uma dívida de 100 mil. Você não paga essa dívida nem em 1 ano, nem em 2 e nem em 3 anos. Você vai levar alguns anos para pagar. Mas nós hoje temos um Estado que está muito mais bem estruturado, que tem uma criminalidade menor do que tinha, e eu devo muito a esse empenho de todos vocês que têm contribuído muito. Então fica aqui a minha gratidão a todos. Ô, governador, aproveitando essa sua fala de dificuldade, aproveitando essa sua fala, a gente vindo para cá, acompanhávamos uma entrevista coletiva do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e ele chegou a usar até a expressão gabinete do ódio quando se tratou ao governo do Estado, falando que Belo Horizonte precisa de receber o que ela teria que receber do governo do Estado, porque já está estrangulada. O senhor já teve acesso a essa fala do prefeito de Belo Horizonte? O que o senhor poderia falar? Não tive acesso ainda, né? Me causa estranheza, até porque o único hospital de campanha que nós construímos com 800 leitos foi aqui na capital. Pelo que me consta, ele fez vários anúncios que fariam um hospital de campanha, até hoje eu não vi nenhum leito. Então, me parece que está tendo muita falação e pouca ação. E eu prefiro quem age como eu, quem fala pouco e faz muito, que parece que não é o que está acontecendo. O que não foi perguntado para o governador do Estado ou para o Romeu Zema, que nessa entrevista o senhor perguntaria? Você já entrevistou alguém, não, né? Não. O pessoal me pergunta muito se eu tenho dormido bem, né? Eu falo que, às vezes, né, eu acordo à noite, fico pensando nos problemas, mas, no modo geral, graças a Deus, eu tenho dormido bem. Eu acho que quando você sabe que você fez tudo o que estava ao seu alcance, que você trabalhou no seu limite e está fazendo aquilo que é possível, você fica com a consciência tranquila. E isso faz, eu acho, que você ter um descanso, um sono bom. Então, graças a Deus, eu estou aqui inteiro, pronto para poder combater esse desafio enorme que é administrar um Estado grande e, o pior, falido, né? Um Estado que gasta todo mês mais do que arrecada. Mas é com as dificuldades que a gente aprende, é com as dificuldades que a gente mostra que temos condição de fazer algo melhor. Quando o senhor está indo para casa do senhor ali no bairro Bandeirantes, ali, o senhor abaixa o vidro e fala para o pessoal que está caminhando na Orla da Lagoa, gente, vamos para casa aí, gente, não pode caminhar na Orla da Lagoa, não. Não, infelizmente... E eles assustam, fala, nossa, é o governador. O pessoal da minha segurança não permite esse tipo aí de ação, sabe? Eu fico quieto dentro do carro ali, mas até que o mineiro está bem comportado. Eu não tenho visto grandes aglomerações, não, como a gente às vezes vê na TV. Obrigado por ter recebido a gente aqui na cidade administrativa e toda a sorte do mundo, e que a gente não veja em Minas Gerais as cenas que a gente já viu na Itália, na Espanha e recentemente, por exemplo, em Manaus. Se Deus quiser, não vamos assistir isso aqui em Minas. Estou trabalhando aqui dia e noite para que o mineiro não passe por essa situação tão triste que nós temos visto na TV. A situação em Minas é diferente, graças a Deus. Obrigado pela recepção ao governador do Estado, Romeu Zema, e também a assessoria de imprensa do governador Romeu Zema, a Andressa e toda a equipe da assessoria de imprensa.